Então, paramos aonde? Nós voltamos um parágrafo, mas que pela primeira vez cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Estamos na renovação ainda, não é isso? Primeiro capítulo. Renovação de André. Uhum. Isso. Tudo bem, Angélica? Volta, volta o parágrafo? Tá no capítulo Não Voltei, não é isso? Não, renovação, capítulo um. Não, Renovação. então, não. O parágrafo quer dizer Não Voltei. Não, Pela Desculpa. primeira vez. pela primeira vez cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Esse é o parágrafo. No meu aqui é página 12. Uhum. Aqui no meu parágrafo não começa assim, não. Nós voltamos, Mauro. Eu- Então, Nós paramos em compelido, mas e- agora vai voltar para. exatamente. Compelido. Como a gente já pega o assunto no meio, eles vão pegar o parágrafo. tudo bem, compelido, tal. O Isso. parágrafo anterior começa, não voltei a considerar. Pois é, no meu não. Não, pela primeira vez cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Isso. O meu também tá Não Voltei, por isso que eu falei isso. É. Interessante. E o meu não tem esse pela primeira vez aqui. Epa. Esse pela primeira vez está no meio do parágrafo anterior ao não voltei. É porque a diagramação está diferente. Mas tudo bem. Então, Pela Navegação primeira diferente. vez, já achei aqui. Mas ela não é início de hum, parágrafo, pelo menos não na minha edição. Na nossa, ele é meio de no meio do parágrafo que É. essa, isso não É. voltei. Esse Na, parágrafo na minha, começa assim, na minha ó. é esse aqui, é bem antiguinha, é uma das primeiras. é o É, meu também, ó. aqui começa assim: É, considera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, isso. cataloguei. Isso. Longa distância. Ponto aí, ponto parágrafo, no meu, na minha E edição. na É, minha não é parágrafo. Aí que está a diferença. Então vamos lá, Angélica. Nesse pela primeiro parágrafo, primeira vez, nós já comentamos. Nesse primeiro parágrafo, agora nós já comentamos. É só para pegar a pode ir ideia. direto. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de Aí, afetos terrenos. Angélica, já dá para a gente Oi? parar. Né? Senti que um Hum. outro amor instalava em minha alma. Mostra a evolução, mostra o amor sublime, o amor sublimado, não mais o amor da esposa, dos filhos, mas o amor dos irmãos, dos filhos de Deus. É para onde todos nós devemos caminhar. Para onde caminharemos, né? Devagar ou depressa, mas caminharemos. Mas quanto mais nos entendermos esse processo e quanto mais nos dedicarmos a esse amor sublime, mais facilmente ou menos difícil ficará a nossa caminhada. Por isso ele diz, um novo amor, um outro amor se instalou em sua alma. Continuemos? Órfão, órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino,
comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Pois é, precisamos lembrar aqui que o André não era espírita, o André não era nem religioso, como ele diz lá no nosso lar. Ele cumpria aquela obrigação de ir à igreja socialmente, batizado, casamento, etc., mas não era religioso. Nós somos religiosos. Somente agora percebi quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. É um convite, pelo menos eu leio assim, tá, gente? Eu não sei se vocês gostam de ler assim também, mas sempre que eu leio, eu me incluo no contexto. O texto é para mim, então eu estou lendo para mim. É um convite para mim, para que eu repense a o meu modo de viver, minha filosofia de vida, as minhas percepções. Diga, Carlão. Ele começa aqui falando que ele é órfão de afeto terreno. Hum. Deixa eu ver se eu entendi. Ele não tinha uma filha que sempre lembrava dele com carinho e com. E Por continua que que ele tendo. se... Então, por que que ele se sente órfão? Se sente não, né? Ele exprime que é órfão de afeto terreno. Ele continua tendo uma filha que estava, inclusive, voltando-se para o Espiritismo. Mas Mas o que ele queria mesmo, não, né? o que ele queria era o, Era era, isso. era o afeto da Zélia. O que ele queria era a exclusividade da Zélia. Pelo Mas menos o que aconteceu também, quando O ele filho. desencarnou, a filha era pequena. Não, o filho dele também, que Verdade. Filho não, também, não lembrava. né? Ele não construiu laços de afetividade, pelo menos o que o livro, o que o filme mostra, né? Tal verdade é que quando ele chega em nosso lar e vai lá ver quem tinha feito preces para ele, só a esposa daquele senhor que ele atendia com má vontade. Ninguém da família tinha feito uma prece para ele. Então ele não construiu isso. Então, como ele fala aqui, órfão de afetos terrenos, a filha dele, quando ele vai fazer a primeira visita, já adulta, né, é que demonstra, né, uma lembrança, né? Mas também não era aquela coisa ferrenha, né, toda hora ficar pensando, fazendo, vibrando, não, porque ele nunca recebeu nenhum pensamento voltado a ele, pelo menos não que as obras descrevam. E Então, quando ele fala, oi? talvez esse sentimento dela seja justamente por ele estar ali presente, né? Pode ser, exatamente isso. né? Quando a Ela chegada sentiu a dele, presença dele naquele momento, por isso a lembrança ela comenta com a mãe, a lembrança do pai. E a mãe a esconjura, ou o esconjura, não quer saber de falar do defunto, porque vai contrariar, o Ernesto vai ficar contrariado. Então, por isso ele se sente órfão. Ele não se sente amado. Nem mesmo a filha, que tem um certo afeto, demonstra tanto carinho, tanta vontade assim. Diga, Sandra. Bem, inclusive, a sensação que dá é que ele se depara com essa realidade neste momento. Ele vê que neste momento ele se sente, naquele momento ele se sente um órfão, né? Então não significa que ele continuará se sentindo um órfão, mas é naquele momento ele se sente órfão. Porque, como o Mauro disse, ele não construiu, ele plantou ventania, ele plantou vento, colheu ventania, né? Então ele se toca do que ele plantou. Essa é a sensação, que é aquele momento só que ele se sente órfão. Mas ele vai amadurecendo com um novo tipo de amor, um amor mais sublime, que aquilo ali tem que ser reavaliado, né? e outra coisa, né, gente? A gente tem que lembrar o seguinte: o André Luiz aqui, ele está começando a virar a chave dele, né? Quando ele fala Isso. assim, que se instalava um novo amor na alma dele,
ele estava já desconstruindo aquela relação de parentela física, onde essas relações, né, ganham peso, e estava ali sublimando a maneira de se relacionar com aqueles mesmos agentes. Então, ele já não estava mais preso, pelo menos agora, né, ele já começa a não estar mais preso ao papel de marido, de mulher, de filho, não sei o quê. E a demonstração do amor dele para com eles, sem exigir que a reciprocidade acontecesse. Esse é o papel, né? Jesus nos ama todos, mas todos nós amamos ao Cristo. Mas nem por isso ele deixa de nos amar, deixa de nos socorrer, de vir a nosso auxílio, né? É isso que está acontecendo com o André agora. É o que ele está descrevendo. É isso que ele está se propondo, né? De É, ajudar na medida do possível, não mais como proprietários daquelas pessoas, mas como irmão, como filho de Deus, como filhos de Deus, já que todos somos filhos de Deus. É aí que eu falei, virou a chave dele nesse momento aí, que até então ele se considerava como dono, como proprietário da esposa. Tanto é que lá no último capítulo do nosso lar, ele menciona isso. Ele já tinha chegado a essa conclusão. É o que ele está repetindo aqui nesse primeiro capítulo. Ele está repetindo o último capítulo do livro Nosso Lar. Continuemos? Uhum. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes, agora, eram muito mais altas que a dos em meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. Só A lembrando que colônia. ele está filosofando, né? E mais uma vez, sendo poeta, descrevendo como ele está enxergando a natureza. A natureza falava para ele. Então ele está enxergando o mundo de maneira diferente. Como eu costumo dizer por aqui, a gente está enxergando o mundo com outros olhos. Ele agora tem novas percepções de ser universal, não mais de ser aquele ser limitado, preso a preconceitos, a ideias escravizantes. A colônia espiritual que me abrigara, generosamente, revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação. Guardadas as devidas proporções, somos nós lendo o livro uma vez, duas, três, quatro. Cada vez que a gente vai lendo o livro, especialmente livros espíritas, pelo menos comigo acontece isso. A gente vai tendo novas percepções, novas visões, novos entendimentos. E ele agora tem um entendimento bem diferente, ou está tendo esse entendimento bem filosófico, bem diferente do que até então tivera descrente, como um enfermo num palácio brilhante, como um enfermo num grande hospital, mas sem pensar em Deus. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores.
Lembrando Mas aqui, gente, de novo, guardado as devidas proporções, mas ele gostava de fofoca. Gosta, sempre e se vitimizar, principalmente. Se colocar como vítima da situação. Então, qualquer oportunidade que tinha, ele falava da dor dele, mas não falava do agradecimento, não falava da beleza, da fraternidade que a colônia, com que a colônia o recebera. Então, é uma mudança, de novo, mudanças grandes acontecendo com o nosso irmão nesse momento da vida dele. e nós gostamos de sensacionalismo, né? Quando a notícia é de sensacionalismo, a gente vai passando adiante, vai discutindo, vai entrando na notícia. Quando ele fala Exatamente, narrativas dramáticas, aí quando a pessoa chega para nós e reclama alguma coisa, e nós damos asa àquela reclamação, fala que também é assim. Mais ou menos é o que é a gente mesmo, né? porque a gente não muda porque desencarna, né? A gente não muda porque morre. É, E né? aí, lá no plano espiritual, ele tomou Foi- conhecimento Ele de que foi aprender lá. disse que isso não era saudável, isso era doentio, isso era patológico. E que aí, a partir daí, ele começa a se esforçar para se modificar. Diga, Carlão. Mucarela, como nós. Muquerá. Exatamente. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. O Espiritismo ensina muito isso para a gente, né? Aliás, ensina, né? Isso aí. Exatamente isso. Nós acabamos de ler o nosso lar, então isso ainda está bem fresquinho na nossa cabeça. Quantas curiosidades, até a dona Laura dizia para ele, né? Cuidado com a curiosidade, tenha cuidado, curiosidade pode ser prejudicial. E se ele sempre queria saber como é que foi o umbral, quanto tempo ela foi senhora de escravo, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Ele, sempre a curiosidade, segundo ele, de repórter. Mas é uma curiosidade meio mórbida, já que ele sempre falava das dores dele, das dificuldades dele também. O estudo do Espiritismo ele nos leva à mudança de comportamento, a gente vai ficando mais seletivo. Eu, pelo menos, já fiquei bastante. Não é qualquer pessoa que eu gosto de conversar, não é qualquer assunto. Você vai ficando assim, parece que até antissocial, porque não te interessa mais aqueles assuntos. Você vai num encontro, as pessoas bebendo, aquilo também já passou, né? E vem com as conversas assim estranhas, de contando muita tragédia, falando muita coisa que não interessa mais. E isso é devido ao estudo mesmo, né? Nós vamos eu, pelo menos, me considero, às vezes, assim, antissocial, que eu sou muito reservada e fiquei cada vez mais. Porque hoje, para mim, as conversas estão muito fúteis. A partir do estudo, como nós vamos entendendo, nós vamos nos esclarecendo, é que diz lá o livro dos Espíritos. O intelectual precede a moral. Então, a partir do momento que nós entendemos que isso não nos leva a lugar nenhum, ou pelo menos não nos leva a lugares saudáveis, a gente vai substituindo aquelas coisas meio terra-terra, mórbida, triste, dolorida, por situações menos difíceis. Pelo menos, sou inclusive acusado, dentro dos meus amigos espíritas, que às vezes me dão, eu gosto muito de livro, me dão livro. Eu não vou te dar mais livro, porque você só lê livro espírita. Não, tudo que não é livro espírita, você não lê. Eu já ganhei uns 3 ou 4 livros nesse aniversário. Não espírita, mas sempre com recomendação. Sei que você não vai ler, mas de qualquer maneira o livro é muito bom. Leia porque é interessante. Então a gente passa a selecionar naturalmente. É claro que eu leio livros não espíritas, mas os livros espíritas, para mim, hoje têm prioridade. Até porque
durante a semana eu faço estudo de 6 livros espíritas. Não dá muito tempo para estudar, para ver outras coisas. Acaba ficando, né, dentro do aspecto do espírito. Mas isso é interessante. Eu também sou antissocial, ou sou considerado antissocial, em função disso. Mas tem problema. A gente sabe que Não. a gente está escolhendo o que é melhor, pelo Bom. menos dentro do nosso conhecimento atual. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono das suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Que bom que vazia dos ensinamentos do mundo, né? Pelo menos, porque se ela estiver cheia das coisas do mundo, não tem espaço para outras. E é o que normalmente acontece conosco. A gente se embriaga tanto com alguma coisa que acaba não sobrando espaço, não sobrando tempo para outras coisas. Então, no caso da Narcisa, que está observando nele. Ele já não mais alimenta aquelas ideias terrenas, ideias dos encarnados, ou pelo menos de quando ele chegou lá no nosso lar, especialmente nas câmaras de retificação. Ela Vazia. fala, ela fala também, né, da história da disposição do abandono de suas criações caprichosas, né? Ou seja, é uma atitude individual, pessoal, né? Nós é que faremos essa mudança, seja aqui ou seja no plano espiritual. Se pudermos fazer aqui, ótimo, já vamos, né, nos adiantando. Se não fizermos aqui, vamos demandar mais tempo no plano espiritual ou as consequências daquilo que optamos ou não optamos aqui enquanto encarnados, mas em um dado momento isso vai ter que acontecer. Ou seja, o abandono das nossas criações caprichosas. São coisas que nós nos impomos, nos acostumamos, nos acomodamos, né? E mas vai chegar um dia que eu vou ter que descascar essa laranja, essa cebola e deixar aquilo que não mais seja uma dependência, uma referência, né, para trás, para que novas situações venham a nos preencher, que é o que está acontecendo com ele, né? E se pudermos fazer aqui, façamos aqui. Vamos ganhar muito tempo ao chegar lá, porque o André foi preciso aquele tempo todo de umbral, depois aquele tempo de câmara de retificação, de internado, para depois começar a trabalhar. E só depois de muito tempo ele consegue essa virada de chave. Então, como eu disse anteriormente, ele não era espírita, ele não era religioso, ele não tinha informações. Nós temos. E mais será cobrado de quem mais tiver recebido. Então, nós recebemos, nós temos informações. Então, precisamos nos dedicar, e aí, é claro, cada um de per si, né? Mas precisamos nos dedicar mais a essa transformação, a desfazer essas fantasias, essas coisas que nós fantasiamos ao longo do tempo. Diga, Maria Antônia. Não, quando eu estava lendo, antes de começar o estudo, eu até dei uma grifada aqui. É que assim, eu não entendi quando ele fala aqui, André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Eu fiquei assim, nessas extremas dificuldades espirituais, já que ele está mais evoluído, aquela coisa toda, eu
fiquei meio confusa com isso aqui, porque ele já está em outro nível, assim, compreendendo e tudo. Aí a Narcisa fala isso, né? Lembre-se da meditação, tudo bem. O Mauro falou esse do abandono das criações, eu agora até entendi. Mas quando eu li, eu não entendi muito bem essas extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. O que é assim que ela quis dizer com essas extremas dificuldades? Já que ele já está mais, né? Essa Ele não está mais dificuldade, nada, não, Maria Antônia. Hum? Ele não está mais nada. Ele não está mais. Não. Ele está apenas reconhecendo. Uhum. Ele aqui ainda não mudou quem ele é, não. Ele só está reconhecendo e começando a adotar uma nova postura, Postura. tá bom? Está começando essa história de renovação. E as extremas dificuldades espirituais que nos assaltam é a nossa herança inferior, que todos nós Nós, temos muitas ainda. Temos muitas. Porque eu estou adotando uma nova postura em um aspecto que as outras questões estão resolvidas. Não estão, não. seria o que a gente traz de outras, né, É reencarnações. da nossa herança reencarnatória. e Ah, da, é porque não só de outra, mas da atual também. São Também. as causas anteriores e as causas atuais das aflições, como está lá no capítulo 5 do Evangelho. Então, e espírito de terceira ordem, normalmente, vai ter uma certa dificuldade de sair daqui. Por isso eu estou dizendo, eu leio isso aqui para mim. Por isso eu me esforço para colocar isso em prática. É claro que eu estou longe de colocar em prática plenamente, mas pelo menos já tenho conhecimento, já tenho consciência do caminho. Eu posso não ter caminhado ainda, mas já sei o caminho. E essa é a transformação. E o André está começando a fazer essa transformação. Agora, isso só vai ser consolidado mesmo aqui, quando ele voltar a reencarnar. Aí sim, uma será prática. consolidado ou não, né? Dependendo da situação. Ele pode depender de mais uma, duas, sei lá quantas reencarnações, até consolidar tudo isso. Hum, agora entendi. Diga, Carlão. Ela- Acabou que a Maria Antônia comentou, o Mauro respondeu. Ela fala que ainda que nas margens das velhas estados inferiores que você vai deixando para trás, os espinhos de tédio, né? Então ainda tem alguma coisinha. Aí o Valdemir falou sobre a responsabilidade da gente, ele não saber, mas a gente já saber um pouquinho, a gente tem que começar a esvaziar nossas taças aí de sentimento do mundo já aqui, né? Ele só pôde fazer isso lá porque ele não conhecia. Exatamente. Daí a importância de conhecer, a importância do estudo. E, claro, não é só o estudo ajuda, mas não é suficiente. É preciso estudo e é preciso a prática, mas o estudo ajuda muito. Esses grupos de estudo que a gente participa, essas discussões, isso fica gravado no nosso perispírito. É o que o Mauro brinca aqui de vez em quando, né? Quando estiver lá no umbral, vamos nos lembrar. Não, eu tinha um grupo de estudo, vamos orar um pelo outro, vamos convidar, vamos nos reunir. Isso é sério. Então, vamos colocar isso em prática, na medida do possível, obviamente, do nosso dia a dia, para quando chegarmos lá, estarmos menos perturbados, digamos assim. Não está melhor, mas está menos perturbado é o caminho. Eu Continua? entendi aí também, Valdenir, porque ele está passando por uma renovação, né? Sim, Eu entendi que quando nós estamos passando por uma renovação, mudando nosso pensamento, nossa conduta, muitas vezes nós somos assaltados mesmo de determinadas ideias, muitas vezes até para você não persistir, né, naquela renovação. Que ele fala, em tais períodos, ela fala. Então, que período é esse? É o período que ele está passando de renovação, não é? uhum, Extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Aí ela fala para ele lembrar do Evangelho. Então, uhum, isso também é uma lição para nós. Quando a dificuldade vier, que você está querendo mudar para melhor e alguma coisa está te puxando para trás, lembra do Evangelho. Vamos, esse conselho, na meditação do Evangelho. Eu entendi aí também isso aí.
que, pelo menos É, para mim, é uma lição. sim, com certeza, para mim também. Nesses momentos, nesses períodos, a nossa parte inferior, digamos assim, ainda está muito intensa. A minha parte, Uhum. espírito de terceira ordem, de egoísmo, meu orgulho, a minha vaidade, ainda está muito grande. Tanto é que ele, quando vai pedir emprego lá ao Clarence, ele quer emprego de médico. Uhum. É isso diz do orgulho dele. Então, abandonar essa zona de desconforto é normalmente não é fácil, não. Nós nos acomodamos na zona que nós chamamos de conforto e aquilo ali para nós está bom. Só que a realidade chega, bate à nossa porta e nós precisamos de mudar. E essa mudança requer esforço, requer coragem e às vezes requer dor, requer muito esforço, pelo menos muito esforço, muito boa vontade para nos transformarmos e ter coragem de nos mudar de proprietário para amigo, de proprietário para irmão, deixar de ser dono para ser irmão. Isso é um esforço que nós precisamos fazer já aqui. Continuemos? Vamos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava meu espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Percebe que ele Regressava. ainda está preso? Eu tinha isso, mas em compensação não tinha isso. O lar Uhum. ainda como propriedade, a esposa ainda como propriedade. Porque como irmão, ele tem irmã Narcisa, irmã, inúmeros irmãos dele lá. Mas ele está muito vinculado ainda àquela situação de ser principalmente meio do século XX, né? No início do século XX, de ser o provedor, de ser o ordenador de despesas, de ser quem manda, quem orienta. Então, isso para ele ainda está arraigado nele. Seja liberto de pesados grilhões, porém não mais possui o lar, a esposa e os filhos amados. Uhum. Tem um porém aí, né? É, Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. pois é. Vendo-me, Vazio de tudo. Você está se esvaziando do mal, mas não encheu ainda de bem. Ele vai ter que ir tirando o mal e colocando o bem, tirando o mal e colocando o bem. É mais ou menos um copo, meio copo de água suja. Você vai botando gotinhas de água limpa, vai chegar um momento que essa água vai ficar limpa. A água suja vai ser expelida. Então, essa taça dele tem que ser iluminada ou tem que ser preenchida com coisas, com boas obras, bons sentimentos. vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa É. acentuou. Só um Encha minutinho. sua. A Rosemary quer fazer uma pergunta. Ah, sim, Rosemary, É, por favor. então, isso que ele fala quando ele vai até a casa dele, sem nenhum estímulo, não seria isso, assim, ele teria que ter mais amor, ele cuidava, mas ainda tinha, assim, aquele sentimento ainda dentro dele, né? Ele não tinha estímulo porque ele se sentia órfão, não é isso? Uhum. Ele usando essa palavra, assim, ele não tinha nenhum estímulo indo até lá. É o homem velho ainda falando. É, E é preciso que morra o homem velho para nascer o homem novo, é. segundo Ele, a afirmativa de Paulo. E ali é o homem uhum, velho, ainda, como eu disse, o dono da casa, o provedor, o senhor, o que comandava, que chefiava. E ele não tinha uhum, estímulo, mas
tinha percepção da necessidade de fazer. De ajuda. É o que a gente fala aqui. Eu faço bem, mas não sou bondoso. Eu É. faço caridade, mas não sou caridoso. Eu tenho Uhum. percepção, eu sei da necessidade de fazer o bem. Eu sei da necessidade de ser caridoso. Mas ainda para fazer essa caridade, para fazer o bem, eu ainda me esforço. Quando em um dia isso será natural. Quando nos espíritos superiores, isso é um processo natural. Eles não precisam pensar para fazer o bem. Eu não imagino Francisco de Assis levantando de manhã, hoje eu vou fazer o bem. Isso é um processo tão natural como respirar. Uhum. Claro que para nós ainda está difícil. E para o André, nessa situação, é mais ou menos a nossa situação. Ele acabaram de chegar no plano espiritual. Pelo menos acabaram de despertar, né, lá do nosso lado. Então tinha ainda todos os atavismos da vida passada e das vidas passadas. É. Obrigada. Continua? A Sandra tinha levantado a mão e baixou, Sandra? Tudo bem? Não, tudo bem, eu só ia só fazer um comentário assim, em cima do que a Rosemary está trazendo, que a gente está vendo assim, como que é difícil, né? Fazer essa limpeza, né? Dessa água suja para água limpa. E fiquei aqui pensando, né? É, Deus sonda o coração da gente, né? Quer dizer, quando você traz assim, a gente se esforça para fazer, mas ainda não está integrado naquilo. Mas Deus sonda o coração da gente, Ele sabe, né, que a gente está se esforçando, embora ainda não está integrado aquele sentimento caridoso, aquele sentimento de amor ao próximo, ou da bondade, enfim, qualquer virtude, enfim. Mas o esforço conta perante os olhos de Deus, né? Com certeza, o esforço conta. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça por se transformar moralmente. E uma coisa, Sandra, que eu costumo dizer, pelo menos às vezes no consultório eu digo, sempre eu digo no consultório, é o difícil. Quando eu acho que uma coisa é difícil, ela se torna difícil naturalmente. É muito difícil fazer isso. Eu sempre digo, não é difícil, é trabalhoso. Em frente ao meu consultório tem um estacionamento, onde eu paro os carros lá. Eu ainda brinco com as pessoas. Tem 500 quilos de areia lá no estacionamento para você trazer aqui para cima do segundo andar. Isso é difícil ou é trabalhoso? Isso é difícil? Carregar 500 quilos de areia? Vamos lá. É trabalhoso, não é difícil. É conseguir, mas é Eu acho os trabalhoso. dois. É difícil e trabalhoso. Difícil e trabalhoso? Eu Mas acho. mas eu não falei quantos quilos por dia. Hum. Você pode levar 1 quilo por dia. Vai Vai ser dar difícil? trabalho. Sim, dá trabalho. Mas difícil não. É. Está perfeitamente dentro da sua capacidade de execução. É isso que Deus faz conosco. Ele nos dá areia, mas nos dá condições de carregá-la. Ele não dá fardo mais pesado do que aquele que possamos transportar. Então, o trabalhoso eu preciso estar vigiando a mim mesmo. Eu preciso estar olhando para mim mesmo. É o bendito autoconhecimento que a gente fala sempre aqui. Então, a partir do momento que eu me olho, que eu me vejo, que eu me conheço, eu sei das minhas dificuldades. Sabendo, eu posso trabalhar para modificá-las. É trabalhoso. Mas é difícil? Não, não é tão difícil. Mas trabalhoso é. Porque eu tenho que estar olhando para mim constantemente. Eu tenho que estar, de preferência, 24 horas por dia olhando para mim. E buscando esse entendimento. E aí fica menos trabalhoso até a partir do momento que eu me conheço e sei, estou me transformando. Quanto mais eu me transformo, mais eu me fortaleço. Quem vence uma batalha se fortalece para a batalha seguinte. Quem vence uma batalha se fortalece na guerra. Então, a batalha que nós vencemos somos nós mesmos. Eu preciso me vencer a cada dia. E cada vitória sobre mim mesmo, eu me fortaleço. Em cada vitória, eu me fortaleço. Eu fico mais forte. E quanto mais forte, menos trabalhoso fica. Uma hora vai entrar no automático.
como eu disse anteriormente. Diga aí, Sandra Fonseca. Então, assim, é isso tudo que a gente está falando, que eu estou achando bem interessante, que costurando um pouco com o que a Angélica trouxe, né? A gente vai se melhorando, a gente vai se amadurecendo enquanto espírito, né? E a gente vai se distanciando muitas vezes de laços familiares, laços tão queridos. Isso também, às vezes, é difícil, né? A gente não Trabalhoso vai e se é difícil, afastando, porque Sandra. pessoas que a gente ama, né? Mas que a gente já não pode meio que compartilhar de certos momentos que as pessoas participam, porque a gente já não fica à vontade, por exemplo, uma festa com música alta, aquilo, sabe, já não tem mais sentido, já passa a incomodar em vez de fazer um bem, né? Quer dizer, você fica ali um tempo, uma hora, já está no teu limite máximo, você não está mais aguentando, porque o teu espírito vai se reformando, mas você também vai se distanciando. Eu acho que é isso aí que a gente está falando hoje, né? Está fazendo essa prática aqui na Terra. Quando chegar no céu, a gente vai estar mais distanciado ainda, porque nós precisamos aprender, né, a nos distanciarmos, desapegar das pessoas, desapegar dos laços. E isso às vezes fica confuso para mim, né? Porque esses laços eles continuam aqui e lá. Não é isso, né? Não conforme na Mas, forma parental, né? De parentela, mas continuam laços lá que até a gente tomar essa consciência. Olha, André aí, já no segundo livro, tantos anos, ele ainda está trazendo um pouco da dor, do ressentimento. Isso é como que é trabalhoso isso, né? A gente chega a essa individualização, essa libertação de laços tão intensos de tantas vidas, né? Só e é isso, isso. André, é o nosso convite. O André, como eu falei, o André não conhecia isso. Nós conhecemos. Temos possibilidade de começar agora. E os laços de amor não se rompem. Se eu amo minha filha, se eu amo meu filho, se eu amo meu neto, eu vou continuar amando. Mesmo não sendo meu filho, não sendo mais meu filho, não sendo mais meu neto. Sendo meu irmão. Mas o laço de amor permanece. E o amor cobra a multidão dos nossos erros, dos nossos equívocos. Então, não vamos deixar de amar aqueles que amamos. Porque ele E muitas fala que uma nova forma de amar toma a alma dele. Uma nova forma de amar. Uhum. O amor continua. Só que não vai ser aquela dedicada a determinados rótulos. A gente vai ampliar essa forma de sentir e de amar. Continuemos? Vamos. Vendo minhas lágrimas silenciosas, A Carmen Narciso. levantou a mão, gente. Ah, Carmen, por favor, Carmen. Então, nesse assunto, né, eu estou aqui me vendo exatamente aí o que a Angélica falou, né, no início, que a gente vai se distanciando, vai ficando sozinha, fica difícil realmente, fica difícil. E você não é porque você não quer, você julga, você não é nada disso. Você não tem mais vontade, aquilo não te atrai mais, você não consegue ficar muito tempo, como a Sandra falou. E essa forma de amor aí, né, eu vivo isso hoje, né? A Sandra, que é aí, a Sandra Fonseca, minha amiga e minha irmã, eu vivo isso hoje. Eu fui aprendendo e hoje especificamente, hoje, na data de hoje, desses dias, eu estou vendo que eu amo, mas eu antes tinha um amor, eu precisava estar junto, eu fazia tudo para estar junto, eu tinha que estar junto. E hoje eu já sei que eu amo e estou distante, porque assim, o convívio, o gosto dessa pessoa que eu tanto amo, né? É, não é que está errado, não é que é nada errado fora de lei, nada disso, mas não me conforta mais, não me agrada mais, então não dá para mim ficar muito tempo, né? E eu estou em paz. Hoje eu estou em paz com isso e reconheço que eu amo, mas não tem problema, porque é muito diferente. Eu antes eu não aceitava isso, eu queria ficar junto, eu queria me inserir no mesmo lugar, eu me forçava a ficar, porque por amar a pessoa, por estar presente, por amar aquela pessoa. E hoje já estou olhando de outro jeito. Graças a Deus, essa doutrina é maravilhosa. É isso. Obrigada.
Que bom, Carmen, graças a Deus. Diga, Carlão. O Mauro tocou no assunto aí que ele sentia que outra moça instalava em alma, né? E aí, naquela parte que ele fala que ele está sem estímulo, será que não é por isso? Porque dentro ele tem um sentimento que pode fazer mais, e só aquilo de ficar indo lá, vendo a família, ajudando, cuidando, para ele já não é mais suficiente. Por isso que esse estímulo para ele tem mais coisa, ele não, aquilo ali para ele não chegou a ser desinteressante, mas ele sabe que pode fazer mais, porque esse sentimento diferente está dentro dele agora, não só ligado àquela família. Será que é por isso que ele está sem esse estímulo de continuar só ali? Até pode ser, porque como ele narra lá no nosso lar, ele se alimenta de pensamento, ele se alimenta de conversas boas, se alimenta de sentimentos nobres. E ali na casa ele não tem essa oportunidade. Mas eu ainda vejo, pelo menos, muito o homem velho ainda habitando o André. Ele está se esforçando, mas ainda ensaiando fazer o bem. É aquela coisa que a gente faz, ensaiar fazer o bem. Eu vou fazer o bem, mesmo não sendo caridoso, não sendo bondoso, mas eu vou fazer o bem para treinar, para ensaiar, porque é fazendo que eu vou conseguir chegar lá. Eu entendo assim essa falta de estímulo dele. Eu vejo também, o Carlão, o seguinte, como nós comentamos aqui, todos nós estamos entendendo que nós devemos buscar uma sublimação nas nossas relações, né? Ser menos atávicos à parentela e mais universal na maneira de sentir, não é isso? Então nós estamos nos ressentindo dessa dificuldade. A mesma coisa o André Luiz lá. Se ele pudesse chegar na primeira visita que ele fez e ter visto lá, ai, o André, como foi bom viver com ele, ah, meu pai era tão querido, tão amado, ah, qual era o estímulo dele? Ah, eu quero estar lá, eu quero continuar lá visitando, né? Porque eles ainda me amam, olha só como eles gostam de mim, principalmente daquele homem orgulhoso que era, né? Só que agora ele percebeu que não é esse mais, não é essa mais a forma como ele é percebido na parentela que ele um dia viveu e que ele está compreendendo que também não tem que ser dessa maneira, que ele tem que interagir independente de quem são, né? E buscar fazer o seu melhor. É um outro estímulo, principalmente quando ele não está preenchido desse sentimento. Ele tem o entendimento, não tem o sentimento. Por isso que falou que a taça está vazia. Mas ele tem o entendimento. Então, o entendimento está fazendo com que ele se esforce para começar a preencher com sentimento essa nova fase que ele vai começar a vivenciar. Daí o pouco estímulo. Entendeu? É isso. Diga, Sandrinha. Eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês, pessoal, no que diz respeito à perda, né, de ente querido. Então, eu perdi meu pai, perdi não, ele foi para a pátria espiritual há 6 anos atrás, e estudando com vocês começou a surgir uma dúvida, um pensamento repetitivo. Ah, então quer dizer que eu posso estar vendo meu pai lá na outra fase, ele está me vendo, se nós formos compatíveis, estaremos juntos. Mas engraçado, a pergunta era, mas eu queria meu pai do jeito que ele era. Eu não queria meu pai do jeito que ele vai estar, eu queria meu pai do jeito que ele era. Mas aí, diante do que vocês estão falando, vira a ficha, cai, a ficha vira. E parece que esse pensamento se dissipa. Quando? É uma misericórdia divina, quando você entende que você tem que amar, você precisa aprender a solidificar o amor de uma forma diferente. Por isso, a misericórdia da encarnação nos dá a possibilidade de mudarmos de papéis. E aí não seria mais pai e filha, seria irmãos, se isso for da vontade de Deus, né, da nossa evolução.
poderíamos ser primos, poderíamos ser até vizinhos, mas que teria que mudar a forma X e Y a qual eu fiquei agarrada. Porque talvez ele esteja mais, não sei, apenas uma ideia, esteja mais à frente. Eu já não amo mais a minha filha com aquela ideia de que a minha filha deveria ser isso, aquilo, de acordo com a minha vontade. Mas agora sim, com a misericórdia da encarnação, quando nós tivermos oportunidade, poderemos ser aquilo, outro, e aprendemos a solidificar, como o Mauro falou, através do sentimento, o verdadeiro amor, não verdadeiro, mas mais sublimado, não tão atávico, né? Isso que eu achei interessante. Obrigada, só isso. Perfeito. Vamos encerrar ou vamos deixar para o capítulo encerrar semana que vem? Diga aí, Mauro. Eu acho que a gente pode parar aqui, né? E continua de semana, porque a gente não vai simplesmente ler, né? Exatamente. Os comentários virão. Então a gente pode parar aqui e na semana que vem a gente deve concluir o capítulo. Angélica, paramos no vendo? Encha a Vendo-me? sua taça. Não, vendo-me as lágrimas silenciosas. É porque eu tinha lido esse aí e começar o sim. outro, mas começa daí mesmo, vendo minha. Porque a oração seguinte depende da anterior. Vendo minhas lágrimas silenciosas, Narciso acentuou 2 pontos. Aí, Isso. Diga, Sandra. Não, só para tirar uma dúvida sobre o evento de sábado, depois que desligar a Tá. gravação, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então vamos fazer a nossa prece, agradecer imensamente por mais esse momento que estivemos juntos. Vamos pedir então ao nosso irmão Evandro. Pode fazer a nossa prece, Evandro, por favor? Sim, claro. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que nos deste de podermos juntos estudar esse livro, poder aprofundar um pouco mais sobre todas essas questões do crescimento espiritual, do trabalho, do quão trabalhoso é muitas vezes esse crescimento, quão trabalhoso muitas vezes é subirmos um degrauzinho nessa escada, nesse amadurecimento espiritual, nesse crescimento. Agradecemos a Jesus, aos bons espíritos, por nos orientarem, por nos ampararem nessa discussão e por nos auxiliarem nas descobertas, nas conclusões, e que possamos colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Mais uma vez, agradecer ao Pai pela oportunidade desse encontro, agradecer a Jesus por nos fortalecer, iluminar junto com os bons espíritos, e com isso damos por encerrada mais essa reunião de hoje. Amém. Assim seja.